O sangue pingava no chão de concreto, mas Vincenzo Coppa não pestanejou. O telemóvel vibrava com coordenadas que podiam iniciar uma guerra de máfia sangrenta pela cidade. Foi então que o seu chefe de segurança se inclinou. Senhor, ela dormiu aqui. O telemóvel descartável caiu no chão. A parede teria de esperar. O porão da sede do sindicato Coppola, no Brooklyn, cheirava a ferro, terra úmida e colônia cara. Vincenzo Coppola, o líder indiscutível da família mais implacável da costa leste, limpou uma gota de sangue dos nós dos dedos. Tinha 29 anos, um homem talhado em mármore e violência, cuja reputação de eficiência implacável mantinha os 5 distritos em seu jugo. Amarrado a uma cadeira à sua frente, estava um capitão de alta patente da família criminosa Lombardi. Vincenzo estava a minutos de extrair a localização de Ugo Lombardi, o seu inimigo mortal e o arquiteto de um massacre recente nos cais controlados pelos Coppola. Vincenzo estendeu a mão para uma chave de metal que descansava numa bandeja. Estava preparado para quebrar cada um dos dedos do homem, um a um, até obter a resposta que precisava. O telemóvel tocou-lhe no bolso, sinalizando uma mensagem recebida da sua rede de informantes em Miami, prontos para autorizar uma execução. Puxou-o, o polegar pairando sobre o ecrã. Foi então que Matteo, o seu amigo de infância e chefe de segurança, entrou na sala de interrogatório pouco iluminada. Matteo parecia abalado, algo raro para um homem que sobreviveu a 2 guerras de cartéis. Ele contornou o homem a sangrar na cadeira e foi diretamente para o espaço pessoal de Vincenzo, baixando a voz num sussurro frenético. Senhor, encontramos a falha. Ela dormiu aqui, debaixo dos nossos narizes. Vincenzo congelou, deixou o telemóvel escorregar dos seus dedos. Caiu no concreto com um estrondo agudo, o ecrã a estilhaçar-se. Largou a pesada chave de metal na bandeja. Onde? Vincenzo exigiu. A sua voz desceu uma oitava, carregando um tom letal que fez o capitão Lombardi amarrado estremecer. Na antiga sala de servidores desativada no subnível 4, respondeu Matteo, limpando o suor da testa. Captamos um consumo de energia fantasma nas câmaras térmicas. Fui lá com uma equipa de ataque, esperando encontrar um rato Lombardi a plantar explosivos. Em vez disso, encontramos ela, Paola Fontana. O nome pairou no ar úmido, pesado e elétrico. Paola Fontana não era uma soldado, nem uma empregada, nem uma chefe rival. Ela era um fantasma. Nos últimos 6 meses, todo o submundo criminal andava à caça do fantasma sem nome que tinha sistematicamente violado a rede impenetrável de bancos offshore de Ugo Lombardi. O hacker tinha desviado milhões e descarregado décadas de chantagem, extorsão e registros de suborno. Ugo Lombardi tinha colocado uma recompensa de 5 milhões de euros pela cabeça do hacker. Vincenzo também andava à procura do fantasma, na esperança de adquirir os registros Lombardi para destruir completamente o seu rival. Há apenas uma semana, a rede de inteligência de Vincenzo tinha finalmente associado um nome ao fantasma. Paola Fontana, uma analista forense de dados desonesta de Chicago. Mas ninguém a tinha conseguido encontrar. E agora, ela estava na sua casa. Vigiem-no, Vincenzo ordenou, gesticulando vagamente para o homem a sangrar na cadeira. Deixei-no apodrecer até eu voltar. Vincenzo saiu da sala de interrogatório, as suas longas pernas a devorar a distância, enquanto navegava no labirinto de corredores subterrâneos de concreto. A sua mente corria. Como é que uma civil podia contornar 3 camadas de segurança biométrica, guardas armados e sensores de movimento para infiltrar o reduto Coppola? A audácia era estonteante. A genialidade necessária para se esconder dentro do epicentro do Império Coppola era inegável. O lugar mais seguro para se esconder de um cão raivoso como Ugo Lombardi era dentro da toca de um predador muito maior e muito mais perigoso. Ele chegou ao subnível. Uma equipa de guardas fortemente armados estava num perímetro defensivo em torno de uma pesada porta de aço. Abriram-se imediatamente quando Vincenzo se aproximou. Colocou a mão no scanner biométrico e a porta sibilou, abrindo-se. Entrou na sala de servidores fria e poeirenta, esperando encontrar uma operadora endurecida. Em vez disso,
A visão à sua frente fê-lo prender a respiração. Deitada num canto, aninhada num leito improvisado de cobertores de embalagem descartados e capas de rex de servidores, estava uma mulher. Estava a dormir profundamente, completamente exausta. Vincenzo aproximou-se, os seus pesados passos abafados. Paola Fontana não era a hacker frágil e doente que ele tinha imaginado. Ela era deslumbrante, mesmo coberta de pó, usando um casaco de gabardine de loja de segunda mão demasiado grande. A sua beleza comandava o espaço. Ela era curvilínea, as suas curvas luxuriantes e grossas derramando-se suavemente contra o chão industrial áspero. O pesado casaco tinha caído ligeiramente, revelando a suave proeminência dos seus quadris cheios e a generosa curva das suas coxas em ganga gasta. O seu cabelo escuro era um halo desarrumado em torno do seu rosto redondo, corado pelo frio da sala e surpreendentemente angelical. Possuía uma substância terrena e fundamentada que Vincenzo achou instantaneamente, violentamente intoxicante. Num mundo povoado por socialites de silhuetas finas e mulheres calculistas e endurecidas, Paola parecia calor encarnado. Mas à medida que Vincenzo olhava mais de perto, ele viu a brutal realidade da sua sobrevivência. Havia sombras roxas escuras debaixo dos seus olhos. Uma nódoa amarelada a desaparecer desfigurava a sua mandíbula. Os seus nós dos dedos estavam arranhados até ao osso. Ela tinha fugido para salvar a vida. Tinha sobrevivido através de pura resiliência teimosa. Vincenzo sentiu uma súbita e aterradora mudança no seu peito. O mafioso frio e calculista, que via as pessoas apenas como ativos e passivos, desapareceu. No seu lugar, surgiu uma besta escura e possessiva. Já não se importava com os registros Lombardi. Já não se importava com os milhões que ela tinha roubado. Olhando para o suave subir e descer do seu peito, Vincenzo soube com absoluta certeza que ninguém neste mundo voltaria a pôr uma mão sobre ela. Limpa a sala, Vincenzo ordenou suavemente. Matteo hesitou. Chefe, ela é um passivo enorme. Se Lombardi descobrir que ela está aqui... Limpa a sala, Matteo. Se alguém respirar uma palavra da sua presença para o mundo exterior, eu vou descascá-los vivos. Os guardas saíram imediatamente. Vincenzo ajoelhou-se no chão poeirente. Estendeu a mão, o seu chapéu manchado de sangue, hesitando antes de gentilmente afastar uma mecha de cabelo solta da sua bochecha. Ela remexeu-se, um pequeno e suave som escapando dos seus lábios. Vincenzo deslizou os braços por baixo do seu corpo pesado e quente. Levantou-a sem esforço, maravilhando-se com a perfeição com que as suas curvas se encaixavam contra o seu peito, o seu peso ancorando-o de uma forma que nunca tinha experimentado. Carregou-a para fora do porão, passando pelos guardas chocados, e pegou no elevador privado diretamente para a sua suíte penthouse impenetrável. Pôs-na no centro da sua cama king-size maciça, puxando os lençóis de seda escura sobre a sua forma macia. Puxou uma cadeira para o canto da sala, sentou-se nas sombras e esperou que o seu fantasma acordasse. Paula Fontana acordou com o cheiro a café fresco, alho assado e perigo. Abriu os olhos lentamente, as almofadas de seda macias confundindo os seus sentidos. Durante 6 meses, dormira em estações de autocarros, carros abandonados e, mais recentemente, na sala de servidores gelada do sindicato Coppola. Levantou-se de um salto na cama, o pânico a apertar-lhe o peito. Tocou no forro secreto do seu casaco demasiado grande, que tinha sido pendurado numa cadeira próxima. A sua respiração prendeu-se até sentir as bordas duras de plástico dos pendrives encriptados costurados no seu sutiã, que ela ainda usava por baixo da sua t-shirt amassada. Dormes como uma morta. Uma voz grave e rouca ecoou do canto da sala. Paola congelou. Virou a cabeça lentamente. Sentado numa poltrona de couro nas sombras, estava Vincenzo Coppola. Reconheceu-o instantaneamente pela sua pesquisa na Deep Web. As calças cinzentas sob medida, a camisa branca impecável com as mangas arregaçadas para revelar antebraços cobertos de tatuagens intrincadas e escuras, a mandíbula aristocrática afiada e os olhos frios e mortos de um assassino. Recuou contra a cabeceira, puxando os joelhos para o peito. Sabia que não era convencionalmente pequena ou frágil.
Ocupava espaço, as suas coxas grossas e o estômago cheio, um forte contraste com o luxo elegante e minimalista da penthouse. Mas agora, sob o olhar penetrante e predatório de Vincenzo, sentiu-se completamente exposta. Como me encontraste? Paula conseguiu dizer, a sua voz notavelmente firme, apesar do terror que ameaçava afogá-la. Ligaste um aquecedor espacial roubado a uma rede elétrica morta no meu subnível, respondeu Vincenzo, inclinando-se para a luz. Os sensores de movimento não te viram, mas a anomalia térmica sim. Tenho de admitir, senhorita Fontana, escolher a sede do Sindicato Coppola como um refúgio é a jogada mais brilhante ou mais suicida que alguma vez testemunhei. Precisava de um lugar. Ugo Lombardi nunca ousaria procurar, disse Paola, erguendo o queixo, recusando-se a encolher-se sob o seu olhar pesado. O seu complexo é uma fortaleza. Foi um risco calculado. Vincenzo levantou-se. Caminhou em direção à cama, os seus movimentos predatórios e silenciosos. Parou mesmo na borda, pairando sobre ela. Estás muito longe de Chicago. Hugo Lombardi está a rasgar esta cidade, à tua procura. Ele colocou uma recompensa por ti que faz com que todos os thugs daqui até Miami arrombem portas. Deixem-nos arrombar, disse Paola, a sua voz baixando, cheia de uma raiva profunda e oculta. Hugo Lombardi destruiu a minha vida. Ele ordenou o ataque ao meu pai quando o meu pai, um simples contabilista, descobriu 100 mil euros em falta numa empresa de fachada. Hugo queimou a casa da minha família. Por isso, eu queimei o seu império digital. Tirei tudo. Tenho os seus registros, os seus números de registro offshore, os nomes de todos os juízes corruptos na sua folha de pagamento. Ela olhou Vincenzo nos olhos. Sei que estás em guerra com ele. Vou dar-te os pendrives. Tudo. As chaves para a destruição de Lombardi. Em troca, deixas-me sair daqui em segurança e forneces uma nova identidade. Vincenzo encarou-a. Estudou a feroz determinação nos seus olhos castanhos, a suavidade e beleza cheia do seu rosto, a forma como ela corajosamente tentava negociar com um homem que podia partir-lhe o pescoço com uma só mão. Ela era magnífica. Não quero os pendrives, disse Vincenzo suavemente. Papiscou, desequilibrada. O quê? Isso é impossível. Com esses dados, podes limpar o cartel Lombardi do mapa. Vou limpar Ugo Lombardi do mapa com balas e fogo, como é o modo da minha família, respondeu Vincenzo, sentando-se na borda do colchão. A cama cedeu sob o seu peso. Paola remexeu-se, de repente hiperconsciente da proximidade dele. Cheirava a metal de arma, sabão caro e poder bruto. Então o que queres? Perguntou ela, o seu coração a martelar contra as costelas. Vincenzo estendeu a mão. Pá estremeceu, mas ele apenas traçou suavemente a nódoa a desaparecer na sua mandíbula com o polegar. O seu toque era chocantemente terno, um enorme contraste com a violência que ela sabia que ele era capaz de cometer. Não vais sair daqui, Paola, disse ele, a sua voz um zumbido baixo e vibrante que lhe enviou arrepios pela espinha. As ruas são um moedor de carne. Se saíres deste complexo, os homens de Lombardi encontrar-te-ão e não serão misericordiosos. Vais ficar aqui comigo sob a minha proteção. Não sou tua prisioneira, retrucou ela, os seus instintos de sobrevivência a inflamar. Empurrou a mão dele. Eu não sobrevivi 6 meses a fugir só para me tornar o animal de estimação de um chefe da máfia. Não uma prisioneira, corrigiu Vincenzo, os seus olhos descendo para os lábios dela, depois descendo pelas curvas suaves e generosas do seu corpo, escondida sob o cobertor. Uma rainha! Entraste na toca do leão, Paola. Não podes sair só porque estás cansada da paisagem. Estou a reclamar-te. Antes que Paola pudesse processar o peso pesado e aterrador das suas palavras, uma forte batida ecoou pela suíte. Mateo entrou, empurrando um carrinho de serviço de prata carregado de comida. O cheiro a carnes assadas, massa fresca e pão assado encheu a sala. O estômago de Paola traiu-a com um ronco alto. Come! Vincenzo ordenou, recuando e apontando para o carrinho. Não estou com fome, mentiu ela, cruzando os braços sobre o peito, tentando esconder o estômago. Os olhos de Vincenzo escureceram. Não me mintas.
Estás exausta e faminta. Come a comida, Paola, ou sentar-me-ei nesta cama e darei de comer a ti mesma. A ameaça foi falada suavemente, mas era absoluta. Pá olhou para ele, mas o aroma do alho e do pão quebrou a sua vontade de ferro. Deslizou da cama, hiperconsciente das suas coxas grossas e da forma como as suas roupas se agarravam ao seu corpo sujo. Foi para a mesa e começou a comer. Tentou manter a sua dignidade, mas a fome tomou conta, e ela consumiu a massa com urgência desesperada. Vincenzo ficou junto à janela, observando-a com fascinação inabalável. No seu mundo, as mulheres picavam saladas e morriam de fome até ficarem com ângulos agudos. Paula era real, tinha apetite, tinha suavidade, tinha substância. Cada garfada que ela dava apenas aprofundava a escura e possessiva obsessão que se enraizava no seu peito. De repente, o silêncio tranquilo da penthouse foi quebrado por uma sirene ensurdecedora e estridente. As luzes estroboscópicas de emergência no teto começaram a piscar em vermelho. Mateu irrompeu de volta para a sala, com um rifle de assalto já preso ao peito. Chefe, temos um problema enorme. Homens de Lombardi, dezenas deles, estão a atacar o portão principal com SUVs blindados. O rosto de Vincenzo endureceu numa máscara de pura e aterradora violência. Como nos encontraram? Os drives, sussurrou ela em horror. Devia haver um farol de rastreamento latente codificado nos ficheiros de raiz quando os transferi para os drives físicos. Quando acordei, os drives aqueceram contra a minha pele, mudando a fechadura biométrica. Pingou para a rede. Conduzi-os até aqui. Mateo amaldiçoou violentamente. Vincenzo simplesmente desabotoou os punhos e caminhou para um painel escondido na parede, tirando 2 pesadas pistolas Glock. Arrancou as corrediças com precisão mecânica. Entra na sala de pânico atrás da estante, ordenou Vincenzo. Não olhes para ela. Mateo, tranca-a. Não a deixes sair até que todos os ratos Lombardi estejam mortos. Não, disse Paola, levantando-se, o seu medo totalmente substituído por uma súbita e feroz adrenalina. Vincenzo virou-se, os seus olhos a faiscar com um aviso letal. Esta não é uma negociação, Paola. Se eles atacarem o portão principal, vão acionar as portas de explosão secundárias, disse Paola rapidamente, a sua mente brilhante já a mapear a arquitetura do complexo que ela tinha estudado antes de se infiltrar. Os teus homens ficarão presos num estrangulamento no pátio. Mas se me levares a um terminal, posso anular as fechaduras hidráulicas dos portões. Posso selar os homens de Lombardi dentro da zona de abate entre a muralha exterior e o pátio interior. Vais prendê-los como ratos. Mateo olhou para Vincenzo, atordoado. Ela tem razão, chefe. Se ela puder fazer isso, vamos eliminar toda a equipa de ataque de Lombardi numa só varredura. Vincenzo encarou Paola. Ela estava aterrorizada, respirando ofegante, as suas curvas suaves tensas com adrenalina, mas os seus olhos ardiam com um fogo brilhante e desafiador. Ela não estava a esconder-se. Ela ia para a guerra com ele. Um sorriso sombrio e excitado curvou os lábios de Vincenzo. A besta dentro dele rugiu em aprovação. Vem comigo, fantasma, disse Vincenzo, atirando-lhe um colete à prova de bala. Vamos apresentar Ugo Lombardi à mulher que vai acabar com o seu império. A descida para o centro de comando de segurança foi um borrão de corredores de concreto, estroboscópios vermelhos piscando e o eco ensurdecedor de tiros automáticos. Pá sentiu o peso pesado do colete, à prova de bala, a pressionar o peito, a sua respiração a vir em arquejos dolorosos e irregulares. Ela não era uma soldado e não era feita para corridas. As suas coxas grossas ardiam com ácido lático, o seu estômago macio a doer com o esforço, mas o instinto de sobrevivência puro e inalterado empurrava-a para a frente. À sua frente, Vincenzo movia-se como um fantasma da morte. Não corria. Perseguia, as suas pesadas pistolas a limpar os cantos cegos com uma precisão mecânica aterradora. Cada vez que Paola tropeçava, a mão grande e firme de Vincenzo estava lá, a segurar-lhe o braço, a ancorá-la, a puxá-la através do caos com uma força protetora bruta que fazia o seu coração bater mais rápido que os tiros.
Chegaram às portas de aço reforçadas do centro de vigilância primário. Mateo já estava lá, a disparar fogo supressor por um corredor paralelo. O cheiro pungente de cordite e drywall, estilhaçado, sufocava o ar. Coloca-a no terminal. Gritou Mateo por cima do som do seu rifle de assalto, a recarregar uma nova munição na arma. Trouxeram cargas de arrombamento. O portão exterior vai cair em exatamente 2 minutos. Vincenzo empurrou a pesada porta de aço e puxou Paola para dentro, fechando-a bruscamente e trancando as pesadas ferrolhos. O centro de comando era uma caverna de monitores brilhantes, mostrando o violento ataque que ocorria na superfície. Dezenas de homens fortemente armados em equipamento tático rastejavam pelo pátio do complexo Coppola, abrigando-se atrás de SUVs blindados e disparando incessantemente contra os guardas de Vincenzo estacionados nas ameias superiores. Paola não hesitou. Largou-se na cadeira de couro em frente ao terminal principal, os seus dedos voando sobre o teclado mecânico. A interface era um sistema Unix proprietário, altamente encriptado. Mas Paola tinha passado os últimos 2 meses a memorizar a sua arquitetura de fora. Agora que estava dentro da rede, as firewalls derreteram-se sob os seus toques de teclado. "Fala comigo, fantasma", disse Vincenzo, parado diretamente atrás da cadeira dela. Colocou uma mão pesada e quente no seu ombro. O toque enviou uma onda de choque pela sua espinha, uma estranha âncora no meio de uma zona de guerra. "Eles estão a contornar as fechaduras hidráulicas do portão principal usando uma sequência de força bruta", disse Paola, os seus olhos a varrer linhas de código que rolavam rapidamente. "Não consigo impedir que o portão se abra, mas posso alterar os parâmetros das portas de explosão secundárias." "Faz isso", comandou Vincenzo, os seus olhos fixos nas transmissões de segurança. Paola digitou furiosamente, a sua mente a entrar no fluxo frio e calculado que a mantivera viva durante 6 meses. Ugo Lombardi tinha arruinado a sua vida. Tinha levado o seu pai, a sua casa, a sua paz. Agora, sentada no colo do Império Coppola, rodeada pelo inimigo do seu inimigo, Paola encontrou a sua vingança. "Os portões exteriores foram violados", anunciou ela, a sua voz assustadoramente calma. Nos monitores, os maciços portões de ferro do complexo gemeram e cederam. A equipa de ataque de Lombardi avançou, inundando o estreito e alto ponto de estrangulamento entre o perímetro exterior e as portas do pátio interior. "Espera", murmurou Vincenzo, a sua mão no seu ombro a apertar-se. A sua presença era avassaladora. Uma sombra escura e pesada envolvia-a. "Deixa todos entrarem." Paola observou as assinaturas térmicas no ecrã de imagem térmica. 40 homens, 45. Estavam a encher a brecha, confiantes de que tinham quebrado as defesas Coppola. "Agora", sussurrou Paola, e bateu. Os motores hidráulicos gritaram em protesto. Nos ecrãs, as maciças portas de explosão de aço do pátio interior fecharam-se bruscamente, bloqueando o caminho para a frente. 1 segundo depois, os portões de ferro exteriores, que os homens de Lombardi pensavam ter destruído, ganharam vida de repente, impulsionados por geradores de reserva de emergência que Paola acabara de anular. Os portões exteriores fecharam-se atrás da equipa de ataque. Os homens de Lombardi estavam presos. Estavam confinados num corredor de concreto sem cobertura, sem saída e sem esperança. "Mateo", disse Vincenzo no seu rádio, a sua voz arrepiantemente desprovida de emoção. "A zona de abate está pronta. Iluminem-nos." Nos monitores, portas de armas ocultas nas paredes de concreto abriram-se. Pa observou, horrorizada e hipnotizada, enquanto o sindicato Coppola despejava fogo infernal sobre os homens presos. Foi um massacre. Foi implacável, eficiente e profundamente brutal. Ela virou o rosto dos ecrãs, o peito a arfar, a realidade da violência finalmente a alcançá-la. Vincenzo notou. Ele colocou-se entre ela e os monitores, bloqueando a sua visão com o seu corpo maciço. Baixou-se, segurando o seu rosto nas suas mãos. Os seus polegares limparam gentilmente uma lágrima que ela não se apercebera de ter derramado. "Olha para mim", comandou ele suavemente. Pa olhou para os seus olhos cinzentos escuros e tempestuosos.
Sobreviveste, disse Vincenzo, a sua voz um zumbido baixo e vibrante que exigia a sua atenção absoluta. Lutaste. Nunca desvies o olhar da tua própria força, Paola. Tu és quem acabou com esta guerra. Antes que Paola pudesse processar a intensidade pesada e intoxicante no seu olhar, uma enorme explosão abalou o centro de comando. Poeira e detritos choveram do teto. A voz de Mateo chiou freneticamente pelo rádio. Chefe, foi um desvio. A força principal estava no pátio, mas uma equipa desintegrou as linhas de esgoto subterrâneas. Estão no porão. Estão a mover-se em direção ao centro de comando. Ugo Lombardi está com eles. Os olhos de Vincenzo escureceram, o terno protetor a desaparecer num instante, substituído pelo predador de topo do submundo. Ele puxou as suas armas. Fica atrás dos servidores, ordenou Vincenzo a pá, apontando para os maciços racks de aço que zumbiam nas traseiras da sala. Não faças um som. A pesada porta de aço do centro de comando gemeu quando uma carga de arrombamento foi pressionada contra ela. Vincenzo agarrou uma pesada secretária tática e virou-a, criando uma barricada. Pá arrastou-se para trás, as suas botas de sola grossa de borracha a escorregar no concreto polido até se enroscar atrás dos racks de servidores. Puxou os joelhos para o peito, o coração a martelar loucamente contra as suas costelas. A porta explodiu para dentro num chuveiro de faíscas e estilhaços. 3 homens entraram na fumaça, a disparar cegamente. Vincenzo disparou de volta, os seus tiros medidos e devastadores. 2 homens caíram instantaneamente. O terceiro escondeu-se atrás da porta destruída, disparando fogo de cobertura. E então, pisando os corpos dos seus próprios homens, veio Ugo Lombardi. Era um homem mais velho vestido num fato sob medida estragado, o seu rosto contorcido numa máscara de puro desespero. Empunhava uma arma automática, a varrer a sala freneticamente. "Copa!" gritou Ugo, a sua voz a rugir. "Sei que a rapariga está aqui. Entrega os drives e eu deixo o teu complexo. Mantém-nos. E vamos queimar esta cidade até ao chão." Vincenzo levantou-se lentamente de trás da barricada, as suas armas apontadas diretamente para o peito de Ugo. "Não estás em posição de negociar, Ugo. Os teus homens estão mortos no pátio. O teu império está a sangrar. E a mulher que procuras pertence-me." Ugo riu, um som maníaco e sem fôlego. "Pertence-te? Ela é um rato, uma hacker gorda e miserável que teve sorte. Onde está ela?" Os olhos de Ugo percorreram a sala e fixaram-se na pequena fenda entre os racks de servidores. Viu a borda do casaco demasiado grande de Paola. Ugo ergueu a arma para os servidores. Um rugido primal rasgou a garganta de Vincenzo. Não procurou abrigo. Entrou diretamente na linha de fogo, tornando-se um escudo humano entre Ugo e o canto onde Pá se escondia. Vincenzo disparou 2 vezes. O som dos tiros foi ensurdecedor no espaço fechado. A arma de Ugo Lombardi caiu no chão. Ficou congelado por uma fração de segundo, uma expressão de profundo choque registrando-se no seu rosto enrugado antes de os seus joelhos cederem. Caiu no chão destruído do centro de comando, uma poça escura de sangue a espalhar-se rapidamente pelo seu fato arruinado. O silêncio desceu sobre a sala, quebrado apenas pelo zumbido dos servidores e pelos sons abafados distantes dos homens de Mateo a garantir o resto do complexo. Paola permaneceu enroscada atrás dos racks de metal, todo o seu corpo a tremer. Esperou pelos sons de mais tiros, por homens a invadir a sala, mas nada veio. Lentamente, empurrou-se para cima, as suas pernas a parecerem chumbo. Espiou pela borda da maquinaria. Vincenzo estava de pé sobre o corpo sem vida de Ugo, as suas armas baixadas, mas ainda firmemente seguradas nas suas mãos. Estava a sangrar de um rasgão no ombro, a sua camisa branca impecável rasgada e manchada de vermelho. Mas permaneceu completamente imóvel, o peito a arfar de adrenalina. Virou a cabeça, os seus olhos afiados a cortarem a fumaça para a encontrar. O vazio letal e frio que estivera nos seus olhos momentos antes desapareceu no instante em que a viu ali de pé. Sem som, largou as armas no chão. Os pesados baques ecoaram alto. Vincenzo fechou a distância entre eles em 3 longas passadas. "Agarro Paola",
puxando-a contra o seu peito com um desespero feroz e esmagador. Pa ofegou, as suas mãos subindo instintivamente para agarrar os seus largos ombros. Enterrou o rosto na curva do seu pescoço, inalando profundamente, o seu corpo maciço a tremer ligeiramente contra o dela. "Estás segura?" murmurou Vincenzo contra sua pele, a sua voz embargada por uma emoção que soava perigosamente perto do medo. "Estás segura?" Paola inclinou-se para ele, finalmente permitindo que as paredes que construíra nos últimos 6 meses desmoronassem. Envolveu os braços à volta da sua cintura, sentindo o músculo duro e esguio por baixo da sua camisa estragada. Chorou, lágrimas silenciosas a molhar a sua gola, o puro esgotamento da sua sobrevivência, finalmente a vencê-la. Vincenzo não a largou. Segurou-a inteiramente, as suas mãos percorrendo as costas dela, descendo para a curva suave e pesada dos seus quadris, ancorando-a a ele. Deleitou-se com a sua suavidade, a substancial e quente realidade do seu corpo pressionado contra o seu. Ela não era vidro frágil que se estilhaçaria. Era terra e fogo, resiliente e bela. "Acabou", sussurrou Paola, a sua voz a falhar. "Ele está morto." "Está apenas a começar", respondeu Vincenzo, recuando ligeiramente para olhar para o seu rosto. Enquadrou as suas bochechas coradas e manchadas de lágrimas com as suas grandes mãos. "Hugo Lombardi desapareceu", continuou Vincenzo, a sua voz a descer para aquela oitava sombria e possessiva que fazia o pulso de Paola acelerar. "Mas o vácuo que ele deixa para trás vai rasgar o submundo. Preciso dos drives, pá. Preciso dos registros para absorver o seu território, para comprar os políticos, para cimentar o meu controlo sobre a costa leste." Paola olhou para ele, limpando uma lágrima do olho. O terror das últimas horas estava a desvanecer-se, substituído por uma clareza súbita e aterradora. Ela estava numa sala com corpos mortos, nos braços do homem mais perigoso da cidade, e percebeu, com absoluta certeza, que não queria sair. O mundo normal não lhe reservava mais nada. Vincenzo oferecera-lhe proteção, mas também lhe oferecia poder. Ela meteu a mão no decote da sua camisa, os seus dedos encontrando a costura escondida no tecido do seu sutiã. Tirou os 2 pequenos pendrives encriptados. Estavam quentes da sua pele. Ela levantou-os entre eles. "Estes valem bilhões", disse Paola, a sua voz a firmar-se. "São as chaves para um reino." Vincenzo olhou para os drives, depois de volta para os seus olhos castanhos profundos. "Não me importo com o ouro, Paola. Importo-me com a rainha." Ele não pegou nos drives da mão dela. Em vez disso, colocou a sua mão sobre a dela, fechando seus dedos em torno do plástico. "Guarda-os", disse Vincenzo. "São a tua alavancagem, o teu seguro. Ganhaste este império tanto quanto eu hoje. Não és uma convidada aqui, pá. E certamente não és uma prisioneira. És minha parceira." Paola olhou para ele, atordoada. Um chefe da máfia a entregar poder absoluto a uma mulher que conhecera horas antes. Mas quando olhou para os seus olhos, não viu engano. Viu uma obsessão profunda e inabalável. Adorava a sua mente, adorava a sua resiliência. E, a propósito, as suas mãos pousavam pesadamente na sua cintura. Ela sabia que adorava o seu corpo. "O que acontece agora?" perguntou ela, a sua respiração presa quando o seu polegar lhe traçou o lábio inferior. "Agora", murmurou Vincenzo, inclinando-se até aos seus lábios ficarem a um sopro de distância. "Vamos tomar a cidade, e depois vais deixar-me mostrar-te exatamente como um rei trata a sua rainha." Beijou-a, e foi uma colisão de violência e paixão. Foi sombrio, exigente e completamente consumidor. Paola rendeu-se a ele, as suas mãos a embaraçarem-se no seu cabelo escuro, enquanto ele a levantava nos seus braços, carregando-a para fora do centro de comando manchado de sangue e para cima, em direção à penthouse. O fantasma desaparecera. A rainha chegara. Se este romance negro e envolvente da máfia te deixou na ponta do assento, não te vás embora. Apenas esmaga o botão de like para mostrar o teu apoio e partilha esta história com outros amantes de romance e thrillers. Deixe um comentário abaixo dizendo qual foi a tua parte favorita da jornada de Vincenzo e Paola ou o que queres ouvir a seguir.
Certifica-te de subscrever o canal e ativar as notificações para nunca perderes outra história intensa de alto risco do submundo. Vai!